Oi, 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 tudo bom? Chegou a hora de ver então a análise na prática, tá? Eu tenho meu modelo aqui que vai me ajudar com todo o processo da análise de cores. Nós vamos fazer passo a passo, só que claro, ele já fez, então não vai ter surpresa no resultado. Quer dizer, não sei, né? Acho que ele nem lembra mais de qual é a cartela dele. Faz tanto tempo. Mas ele se comporta, ele usa só as cores que eu deixo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa quando a gente está com o cliente é ter certeza de que a gente vai deixar o cliente confortável no ambiente. Então é extremamente importante perguntar se ele está bem, se está legal a posição, se ele precisa de alguma coisa para ficar mais confortável. Então, tranquilo, Tá confortável. tranquilo? Eu não costumo trabalhar com homens, porém, como eu comentei com vocês, quando é indicado por uma cliente, marido de amigas, etc., eu faço. E a razão por isso é aquilo, né? É muito toque e eu não me sinto confortável, eu prefiro evitar para não ter problemas que podem até não acontecer, porque quem gosta de trabalhar com homem tem o tato e sabe fazer isso muito bem. Eu, na minha prática, prefiro evitar. No caso aqui, o que eu faria? Eu chego e pergunto, ó, eu vou precisar tocar um pouco em ti, vai ser uma conversa um pouquinhozinho mais próxima. Tu tá ok com isso? Tudo bem? Sempre a esposa autorizou antes de eu vir fazer a coisa. Então tá. Bom, agora me conta uma coisa. Como é que é a tua relação com cores? Tu gosta de usar cores, não gosta? Eu sou mais pro lado conservador, mais pro bege, não sou de muitas cores, não. Tá. Mas a tua preferência por cores, ela é exclusivamente por gosto? Ou tu acha que elas não ficam bem em ti, que tem alguma coisa assim? Tu chega a te preocupar com o quanto uma cor vai cair bem em ti ou não? Não, eu não gosto de ficar muito pavão, chamando muita atenção com muita cor. Tá. Essa informação é extremamente importante, então ela gosta que chame atenção. Mesmo que a coloração natural dele seja de cores que vão ser intensas, que vão ser mais brilhosas, por exemplo, a gente vai ter que ter um cuidado na hora de explicar isso. Então, são coisas que a pessoa vai falando e a gente tem que estar atenta. Como é que é o teu guarda-roupa? Que tipos de cores, se a gente abrir, a gente vai enxergar assim mais rapidamente? Cinzas, beges, acho que cores mais escuras, Tanto para trabalho quanto para lazer? sim. E tem alguma cor que tu tens aversão, do tipo, esta cor eu não usaria jamais? Rosa. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha na tua palma da mão. Ele vai mostrar a palma da mão, a gente já consegue ver. Eu tô com uma lâmpada aqui em cima do vídeo, que é para ter a reprodução da luz do sol mais perto aqui. Ela é uma lâmpada pequena, portátil, que é ótima de usar. Então é que eu tô usando agora pro vídeo. Então a gente dá uma olhada na mão e se a gente conseguir ver pertinho aqui, vai perceber que ele é bastante avermelhado, ó, bastante cor-de-rosa, na verdade, na mão, a cor favorita. Bastante cor-de-rosa na mão. Isso é um indício, não é uma definição. Uma outra opção que a gente tem é de pedir licença e perguntar se a pessoa deixa a gente dar uma olhada atrás da orelha. Por que atrás da orelha? Porque é um lugar que não pega sol. Então aqui a gente tem uma noção da cor da pele natural para ter uma ideia de como que a cor está acontecendo e quais as veias que passam por ali. Se é mais pro azul ou mais pro verde. O azul lembra as cores frias. O verde lembra as cores quentes. Então, dá uma espiadinha aqui. A esposa dele já autorizou, então eu posso. E eu vou ver que a mesma coisa continua. Né? A mesma coisa continua. Tá rosado. Então, próxima pergunta. Teu cabelo quando criança, ele era da mesma cor que hoje? Era mais claro, mais escuro? Como é que era? Não, hoje em dia tá um pouco mais grisalho, né? Então ele era mais escuro. Mas a base dele, a base escura do teu cabelo, é a mesma cor ou era mais mudou? Não, mesma cor. Mesma cor. Então, Quem sabe sempre- escureceu um pouco com o tempo, mas não mudou muito, Não não. mudou. É sempre importante fazer uma relação da cor do cabelo, e principalmente para mulheres, quando era criança. Por quê? Porque as mulheres não gostam de falar que pintam o cabelo, que o cabelo tá branco e coisa e tal. Então, se a gente falar quando era criança, é uma lembrança positiva de como era o cabelo antes, a gente não tá atrelando aquilo à possibilidade dela ter pintado e aquele cabelo não ser natural. Com o passar da conversa, isso vem à tona naturalmente, mas é melhor evitar que isso apareça como a gente julgando o pintar o cabelo ou não. Então, a gente vai começar a análise propriamente dita. Primeira coisa, então, a gente vai testar as cores neutras. E eu tenho aqui neutros frios e aqui eu tenho neutros quentes. Primeiro passo.
Olhando para essas cores aqui, tem alguma que tu encontra no teu guarda-roupa? Esta. Os marrons um pouco mais claros, segundo ele, estão lá. Ok, então vamos ver. E tem alguma dessas cores aqui que tu não gosta e não usaria de jeito nenhum? Não. Acho que não. Lembrando que quando nós chegamos nesse ponto da análise, a gente já fez a identificação anterior de contraste, cabelo escuro, pele clara. Intensidade, a gente vê que as cores deles são bem definidas, bem fortes. E de valor, pele clara e o cabelo escuro. Né? A temperatura tem uma tendência a ser fria, é o que está apresentando no primeiro momento. Tá. Tu vai te ver ali no espelho e eu quero que tu observe qual é a reação dessas cores na tua pele. Se são cores que tu olha e tu acha que vão complementar a tua beleza natural, ou se tu acha que essas cores estão fazendo alguma coisa não aparecer legal na tua imagem. Essa aqui tá parecendo meio estranho. Ela fica esverdeada, né? O teu rosto fica esverdeado. Homem é um cliente um pouco mais difícil de fazer análise por conta da barba, porque tem sombra aqui. Então tem que ter o olhar mais certeiro. Como eu não consigo ficar na frente para mostrar para vocês como que eu visualizaria, eu vou falar já do que eu sei que funciona, né? Porque nós já fizemos essa análise e eu conheço bem meu cliente. Ufa. Então, assim, essas cores aqui vão deixar o rosto dele com demarcações. Não vai ficar o rosto homogêneo. A gente não consegue perceber ele como um todo. Acaba que tem a testa fica mais marcada, daqui a pouco tem uma outra descoloração no rosto, porque são cores que não vão favorecer. Enquanto que se a gente olhar aqui, a gente olha e vê o todo. Inclusive a camiseta que ele está usando, isso é uma boa, porque todo cliente, se ele vier com uma cor neutra, fica mais fácil dele perceber o resultado da análise. Usar capa, usar faixa, cobrir a cabeça é um recurso para o cliente, não para nós. Porque nós temos que ser capazes de fazer essa análise independente do que ele está vestindo. Então, no caso aqui, a camiseta dele, a cor está ajudando muito, porque é um cinza, que é um cinza médio, neutro, que também faz parte das cores universais. Então, aqui a gente percebe que nas cores frias, a gente consegue enxergar o todo. E a gente percebe o cliente não fica prestando atenção e se distraindo pelas cores erradas, como aconteceu aqui. Eu ainda tenho a possibilidade de testar, então, as cores vermelhas, quentes e frias. Os vermelhos, eles vão puxar mais para o rosa. E aí, como o cliente já disse que não gosta do rosa, é importante lembrar aqui que isso são cores teste, não quer dizer que a gente vai oferecer cores para ele usar assim. As roupas não serão essas cores. Embora a gente pode perceber que algumas dessas cores possam favorecer o cliente, então a gente vai dizer, talvez, trabalhar com algum desses aqui de cima, né? Quem sabe até a gente consiga subir e utilizar esse nível do valor mais suave, mais claro, porque então ele vai ter uma possibilidade de usar um rosa caso a cartela favoreça ele. Aqui a gente percebe que todas as cores estão realmente em harmonia. A gente consegue olhar para ele e percebe o cliente e não as cores. Enquanto que aqui, o foco deixa de ser ele, que são cores quentes. Então, os vermelhos quentes a gente já percebe que não funciona. Nessa hora a gente vai lembrar que ele tinha dito que gostava de algumas cores que estavam na cartela quente. E a gente tem que lembrar que o homem, principalmente, tem uma percepção de um menor número de cores que a mulher. Então, não quer dizer que ele tenha, que ele goste ou que ele use a cor que é a que está aqui. Quer dizer que ele lembrou de alguma cor que pode ter dentro da matiz do marrom. Essa testagem que eu fiz com os cartões também pode ser feita com tecidos de temperatura quente ou tecidos de temperatura fria. Nós temos essas opções também. Vai depender do material que você vai decidir usar. A gente tem uma terceira ferramenta para testar a temperatura, que para homem funciona como ferramenta apenas, e para mulher ela funciona para definir inclusive metais e como usar acessórios, que são os tecidos metálicos. Aqui a gente tem um metal frio e claro. Aqui a gente tem um metal frio e escuro. Então, esse aqui é o metal
equivalente ao verão e este é o metal equivalente ao inverno. Quando a gente faz uma testagem com os metais, já vai nos dar um direcionamento maior sobre qual a estação desse cliente que nós estamos atendendo. Então aqui já deu um direcionamento de qual a estação que vai ser esse cliente. Lembra, até agora é só direcionamento. Para ter uma ideia da diferença, a gente pode até colocar o metal dourado. E isso a gente faz principalmente quando o cliente não percebeu o quanto ele ficou bem nas cores que a gente usou. Aí a gente mostra o contraste para que ele perceba a diferença. Aqui nós temos o metal dourado da primavera e o metal dourado do outono. É nítida a diferença e eu vou trazer o do inverno novamente, só para comparar o como de verdade o metal responde rapidamente. A gente não vai sugerir que o cliente saia vestido com roupas metalizadas, porém é importante fazer isso até para facilitar a percepção da temperatura da pele do próprio cliente. O que nós temos aqui que já é certeza é que este cliente tem a pele fria e tem alta intensidade. Como ele é, assim, um clássico exemplo de uma determinada estação, eu poderia já ir direto para essa estação. Só que a verdade é que se o cliente não percebe o processo, ele não aprende e também não valoriza o trabalho que ele está recebendo. Então é importante a gente mostrar mais opções para que de verdade o cliente diga, realmente passei por um processo de consultoria, entendi e vou usar as cores que ela está me sugerindo. Então eu vou fazer primeiro com as cores do verão, que são cores frias, porém suaves demais para a coloração do meu cliente. A gente vai começar com o branco e aí eu posso perguntar, tu costuma usar branco? Como é a tua relação com o branco? Uso, mas não muito. E por quê? Não sei, acho meio sem graça. O branco, na verdade, para ti ele traz alto contraste. É uma cor que faz com que quando tu queira chamar atenção para ti profissionalmente, por exemplo, o teu contraste preto e branco, ele vai funcionar muito bem. Porque é o mesmo contraste que está reproduzindo a tua coloração natural. Tu tens o preto do cabelo com o branco da tua pele. Então, na verdade, até as tuas madeixas já grisalhas, elas colaboram para isso também. O próprio cinza, que é um cinza que vai ficar misturado do preto com o branco, vai te ajudar. Aqui a gente não consegue perceber muito bem, mas esse é um amarelinho. Então tem uma diferença aqui, que um é amarelo e o outro é branco. A gente testa o cinza. E a gente vai ver que as cores, quando ela tá a cor na temperatura certa, mas na intensidade errada, a gente percebe que o efeito de não estar bom, ele não é tão forte. Acaba sendo uma diferença mais de... Ou a pessoa está com muita força carregada nas cores que estão colocando nela, ou ela está com pouca força. Então, no caso, essas cores aqui vão deixar ele enfraquecido, não vão trazer todo o poder da imagem dele, não vão transformar ele naquele profissional que ele vai poder ser visualmente. E aí vem uma outra abordagem interessante. A mulher, ela costuma buscar consultoria de imagem para a sua vida. O homem, ele costuma buscar consultoria para o trabalho. Então, o foco com o homem normalmente é escolha de cor de terno, escolha de cor de camisa, gravata, estampas para gravatas e assim por diante. Aqui nós vamos ter um lavanda, um azul bem acinzentado, menos intenso, um verde. Todas essas cores, conforme a gente vai passando, a gente vai ver que são cores que estão ok para ele, mas fracas. Não estão na mesma dimensão de profundidade da coloração natural dele. Com exceção desse vermelho. Esse vermelho já começou a entrar numa coloração que está mais parecida com o que ele poderia usar. Eu tenho certeza que, sendo ou não sendo vermelho uma cor confortável para ele, ele se olha agora e ele percebe que está dentro de do mesmo tema. A cor conversa com ele naturalmente. Concorda? Concordo. Então nós vamos para a cor, as cores do inverno. E aqui a gente pode começar já direto no preto. O preto, como nós já sabemos, não é uma cor. Ele é sombra, porque ele tem ausência de luz. Muitas pessoas acham que o preto
é uma cor que vai diminuir peso, que vai dar uma sensação de mais longo, que vai fazer a pessoa ficar mais elegante e por aí vai. Isso é verdade. Para quem o preto funciona. Para as pessoas que a coloração não é favorecida com o preto não vai fazer isso. Ele vai drenar, vai deixar a pessoa com uma cara mais envelhecida, apagada, enfraquecida, com aspecto às vezes de doente. E certamente todas as linhas e imperfeições do rosto vão aparecer. Então tem que ter muito cuidado com o preto. E sempre existe uma alternativa para o preto. Pode ser marinho, pode ser o burgundy, que é a uva, né? O berinjela, na verdade. Berinjela, pode ser um marrom, muitas vezes, né? Há cores que são alternativas. O que vai importar é que sejam cores profundas e elas vão dar o efeito do preto. Aqui nós temos um amarelo, que também, em função da cor aqui, ela acaba ficando um pouco estourada na luz. Mas dá para ter uma ideia de como é que vai funcionar aqui. O branco, embora ele não goste de branco num primeiro momento, é uma cor que funciona muito bem para ele. Esse vermelho, ele é um pouco mais intenso do que o primeiro. Dá para perceber a diferença. Esse aqui, ele tem um fundo mais cereja, o do verão. Ele é mais rosado. Já esse aqui, ele é o vermelho puro, que é o vermelho do inverno. E é um vermelho que fica muito bem nele. Aí nós temos o rosa. Nessa hora, para deixar o cliente mais confortável, a gente tem que lembrar o que eu disse anteriormente. Não te preocupa, eu sei que tu não gosta dessa cor, ela é somente um teste, pra gente ver como que as cores vão reagir em ti. E aí, toda vez que a gente vai passando as cores, a gente está olhando para o cliente, vendo como é que a pele está reagindo, se está mostrando as marcas ou não, se fica com olheira, se a boca fica demarcada ou não. Conforme a gente vai passando, principalmente essas cores para a mulher, a gente percebe que não precisava nem estar de batom, porque a cor vai de uma forma para o rosto que o lábio todo, a boca toda fica iluminada como se tivesse de verdade usando batom. E o mais bacana é que quando a pessoa usa suas cores certas, a quantidade de maquiagem é bem menor que precisa usar. Esse vestido aqui eu gosto de virar ele e usar o outro lado que é mais opaco, porque senão ele realmente deixa a pessoa assustada com tanta luz, tanto brilho. O verde vai ficar muito bem nele. Ele é uma coloração que recebe muito bem o verde. Este verde floresta, né? O azul bique, que é o azul padrão da coloração inverno. E por fim, nós temos ainda o roxo para testar. E a gente percebe que todas as cores dentro do inverno ficam muito bem nele. Então, nós temos aqui todas as cores que foram testadas. Nós podemos ainda conversar com o cliente e decidir com ele, dentro das 4 subestações, qual seria a subestação que complementaria melhor, não só a sua coloração, mas seus objetivos profissionais, pessoais, os que forem. Aqui a gente tem as cores do inverno, que são mais escuras, que são cores que vão para o outono. Essas cores aqui, a gente tem a percepção de que ele ficou mais velho do que é, porque são cores que realmente dão uma drenada, elas são muito suaves e tiram o brilho e a jovialidade do cliente. Esse aqui é o inverno verdadeiro. A gente vai ver aqui no caso do Stefan, acho que é a primeira vez que eu falo teu nome, né? Apresentar meu cliente, Stefan. Brasil. Aqui então a gente vê as cores que são as verdadeiras, as cores padrão do inverno, e todas as cores vão funcionar. A gente consegue ter uma imagem homogênea dele com todas essas cores aqui. Aqui nós temos a cartela vai pro verão, que são cores mais suaves. E a gente vê que também parece que está faltando cor, né? As cores estão muito misturadas, enquanto que a coloração dele é bem definida. E sim, as cores então que vão para perto da primavera, que são as cores mais claras. E aqui parece que está faltando força de novo. As cores estão muito clarinhas para ele tem muito mais impacto na imagem pessoal dele. Ou seja, como eu falei no começo, ele é um cliente que é inverno clássico.
as cores do inverno funcionam 100% para ele. Nesse caso, eu não preciso entrar nas 4 subestações e conversar com o cliente sobre essas opções. Porém, eu posso trazer como ferramenta para mostrar a diferença de cores que vão, por exemplo, para o lazer ou as cores profissionais. No final, nós ainda entregamos para o cliente, então, a paleta de cores que ele vai poder escolher as suas. Vou ter que carregar pro shopping junto Vai na minha carregar bolsa. pro shopping. E essa foi, então, a nossa análise. Tchim, tchim. Eva. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.